Continuação. Com a derrota dos dragões de Eldrair e Albion, as três facções que tinham se aliado foram atrás de mim, mas diferente do Eldrair e do Albion, eu não estava lutando a sério, pois eu não os via como ameaça, e por esse erro eu fui selado pelo deus daquele reino. Nota: eu não sei exatamente quantos anos se passou essa guerra, já que não falaram no anime, então eu farei um time skip de uns 500 ou 3.000 anos, que nem a Guerra Santa de Nanatsu. Várias eras depois, em uma floresta dentro de uma caverna, eu finalmente abria os olhos. Nessa hora, os três líderes das facções que estavam em seus respectivos clãs sentiram meu poder despertar. No clube de ocultismo, Rias e seus servos estavam conversando até que todos eles sentiam um poder mágico avassalador. Todos os servos, incluindo a Rias, estavam tensos com aquele poder mágico, até que o imenso poder mágico começa a diminuir até sumir completamente. Rias, ao sentir tamanho poder, se preocuparia e pretendia perguntar ao seu irmão quando tivesse a chance, e Sei tremia e Eldrair avisa ao Sei para ela tomar cuidado, pois alguém muito poderoso acabou de despertar, e Sei ficaria preocupada com o aviso do Eldrair e pergunta se esse alguém tinha algo a ver com o poder mágico que ela tinha sentido antes, mas Eldrair não a responderia. Eu tinha diminuído meu poder aos níveis de um humano para que ninguém me notasse, mas logo que eu saía da caverna na qual eu tava, um anjo caído aparecia. O anjo caído era uma mulher de cabelos pretos, e vestia umas roupas bem peculiares. Era uma mulher bem bonita. Ela começaria a fazer perguntas para mim. Anjo caído, diga quem é você, mesmo que tente esconder, eu ainda consigo sentir um poder estranho vindo de você. Se eu falasse quem eu sou, você não acreditaria. Anjo caído, não se preocupe, prometo que irei acreditar, contando que não seja algo absurdo. Bom, eu sou um dragão que por causa de um descuido fui selado por Deus. O anjo caído não acreditaria em mim e começaria a rir. Eu não ligaria, mas aquele anjo caído acabou puxando meu interesse. O anjo caído pararia de rir e com uma expressão séria ela fala que iria me matar por ter mentido para ela. Eu então faria uma proposta para ela que se ela conseguir me ferir, eu daria a ela uma das minhas armas do julgamento junto com o mandamento, mas se eu ganhar, ela se tornaria minha. Ela não sabia o que eram as armas do julgamento e nem sabia nada sobre os mandamentos. Eu então invocaria um chicote e falo para ela que qualquer um que for chicotada pelo chicote se tornará um escravo dela. Ela ficaria interessada pelo chicote e aceitaria a proposta. Ela nem deixou eu falar sobre o mandamento. Eu começaria a alongar meu corpo, já que fazia tempos que não me mexia. Eu falo para ela que a luta já tinha começado e que ela podia atacar a qualquer momento. Ela por sua vez cria uma lança de luz e me ataca. Eu nem me esquivaria e seria atingido pela lança. Diria eu batendo no peito. Ela ficaria irritada e começa a me atacar sem parar de todos os lados. Uma poeira começa a se levantar devido aos ataques dela, até que ela pararia devido ao cansaço. Ela começaria a cantar vitória, achando que tinha me derrotado, mas com um braço eu faria a fumaça dispersa, mostrando que os ataques dela não tinham feito nenhum arranhão em mim. Ela ficaria espantada ao ver que seus ataques não teriam me ferido. Eu falaria com um tom de deboche, e a vai se render e se tornar minha Ien. Não seja idiota, eu jamais irei me submeter a um estranho, diria o anjo caído. No piscar de olhos eu apareceria na frente dela e com um peteleco eu acertaria a testa dela. Ela lacrimeja e pergunta o porquê eu fiz isso. Eu respondo dizendo que um rosto tão belo como o dela não podia ser ferido. Ela ficaria envergonhada e me chamaria de idiota. Eu então falo: certo, então eu ganhei, isso significa que você é minha agora. Eu perguntaria o nome dela e ela fala que seu nome é Reinari, um membro dos Anjos Caídos. Eu perguntaria para Reinari se tinha uma praia aqui perto e ela fala que tinha. Eu pediria para ela me levar até lá e uns minutos depois nós chegaríamos. Ela pergunta ao do porquê eu queria vir à praia. Eu falo para ela: observa, eu escolheria um lugar com um bom espaço e utilizando minha criação eu começaria a criar uma casa. Reinari fica surpresa e fica ainda mais curiosa sobre mim. Eu levaria cerca de 1 hora para criar a casa e os móveis. Certo, desculpe deixá-la esperando, vamos entrar, diria eu.
Eu e Reinari entraríamos na casa, ela ficaria encantada e bem feliz. Eu pergunto se ela teria gostado. E a mesma balança sua cabeça dizendo que sim. E novamente ela com uma expressão seria pergunta quem eu era. E novamente eu falo que sou um dragão. Ela pergunta meu nome e eu falo, ela ao escutar meu nome ficaria assustada. Eu pergunto a ela o do porquê dela ter se assustado ao escutar meu nome. Ela então fala que no passado existia um dragão com o mesmo nome Ingnel. Ele era tão poderoso que conseguia ficar de pé em igualdade com os dois dragões de Edrair, o Imperador Dragão Vermelho e Albion, o Imperador Dragão Branco. E ele era conhecido como o Deus Dragão de Guerra e foi considerado um dos dragões mais poderosos daquela época. Mas foi morto por Deus durante a guerra entre as facções. Eu ficaria bem interessado por terem me dado um título tão foda. Mas ela ainda ficaria desconfiada de mim, achando que eu era um mentiroso. Ela diz que só vai acreditar que eu tô falando a verdade que só aquele dragão possuía. Eu pergunto qual seria essa habilidade. E ela diz que era uma chama negra. Uma chama que queima até não deixar nada sobrando, tão poderosa que era capaz de rivalizar com as chamas do dragão vermelho, que eram capazes de incinerar até mesmo deuses. Eu então, assim como ela pediu, eu invocaria as chamas negras, que eu chamo de Amaterasu. Ela ficaria de boca aberta e sem acreditar no que via e começa a falar com a voz trêmula: então você é realmente o dragão de guerra? E eu a respondia com sim. O choque foi tão grande que ela desmaiaria. Ai ai, porque isso foi tão chocante para ela. Será que eu passei tanto tempo assim selado?